Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Estamos encerrando o primeiro mês de 2026, o mês de janeiro. Sou muito rápido, hein? Então muito obrigado a vocês que estão acompanhando aqui o nosso estudo do livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. Um livro de perguntas e respostas que o Marcel Benedetti preparou para a gente em relação às questões da espiritualidade dos animais. Hoje nós vamos ler duas questões, mais uma vez, a questão 45 e a questão 46 do livro, começando com a questão número 45. Entra então no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e a da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante a Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar da sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Questão 607A do Livro dos Espíritos, e a gente leu, no final do programa anterior, no final da questão 44, o Marcel até citou esse último trecho aí do Livro dos Espíritos, que eu acho fantástico. Eu acho que as pessoas que amam os animais tinham que colocar um quadro, fazer um quadro pelo menos desse trecho aí, né? Porque a partir do momento que a gente entende realmente essa questão, essa pergunta, essa resposta, dos espíritos a Kardec, uma série de coisas começam a se esclarecer para a gente. Vamos ver o que o Marcel comentou a respeito dessa questão aqui. Quando o espírito entra na fase de humanização, ele continua a amadurecer e a evoluir para atingir a angelitude, já que evoluímos do átomo ao arcanjo. Algumas pessoas orgulhosas não aceitam o fato de termos vivido como espíritos encarnados naquelas outras fases primitivas de evolução pré-humanitária. Mas, em vez de se sentirem humilhadas, por terem já feito parte da animalidade, deveriam festejar por ter saído dela com um bom aproveitamento, pois passaram para a fase posterior. Eu acho que o que pega mais no ser humano é realmente o orgulho. O orgulho, a vaidade, a prepotência, é não aceitar não aceitar a sua inferioridade, não aceitar que nós já fomos seres inferiores e que há seres muito mais evoluídos do que a gente. No nosso dia a dia, no nosso convívio social, a gente percebe isso. A gente subjuga aqueles que nós entendemos como inferiores e muitas vezes a gente não consegue aceitar que pessoas conseguiram prosperar, que por seu próprio esforço, sem puxar o tapete de ninguém, sem pisar no pé de ninguém, pessoas conseguiram atingir uma situação melhor. É difícil muitas vezes para algumas pessoas aceitarem isso. Quem dirá em relação a essas questões espirituais, essas questões que envolvem os nossos irmãos animais? Então é para a gente fazer esse exame de consciência. Como eu já falei, a gente está começando um novo ano, finalizando o primeiro mês do ano, mas o ano está só começando, o pessoal brinca que as coisas só começam a acontecer depois do carnaval. Mas assim, é para a gente pensar a respeito dessas questões e mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa forma de agir. A gente não quer evoluir, a gente não quer atingir um patamar melhor, então a gente precisa fazer a nossa parte. Não é do dia para a noite que a gente vai evoluir, como a gente já falou aqui. A gente precisa entender
que nós estamos caminhando junto com os nossos irmãos animais nessas etapas de evolução. E o dia que nós entendemos realmente isso, a gente vai viver num mundo melhor, num mundo com mais respeito, com mais tolerância, e entender que somos todos filhos de Deus. Até lá, a gente vai ficar patinando aí, enfim. A gente vai ficar sempre falando as mesmas coisas, mas quem sabe, né, para que a gente possa interiorizar tudo isso. Questão 46, do livro do Marcel Benedetti. Esse período de humanização principia na Terra? Resposta. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso e constitui antes uma exceção. Questão 607b do Livro dos Espíritos, do capítulo Os Três Reinos. Comentários do Marcel. Disse Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Nisso ele quis dizer que há muitos mundos onde o espírito tem a oportunidade de estagiar e aprender, e não somente no mundo em que conhecemos. O espírito que é criado simples e ignorante faz os diversos estágios em variados mundos. A Terra é apenas um destes mundos que existem no universo infinito. Eu falei da questão da gente não aceitar do nosso orgulho, né? De não aceitar os inferiores e também não aceitar que há pessoas mais evoluídas. Enquanto nós não entendemos isso plenamente, eu acho que será muito mais difícil a humanidade aceitar que há mundos habitados com vida inteligente por aí. Ah, mas já mandaram sondas, foguetes, né? Enfim, estações, tem a estação espacial que orbita a Terra, já mandaram um monte teve várias missões, né, espaciais para explorar os planetas e não achou vida inteligente. Vida inteligente igual a nossa, com a nossa constituição física, talvez realmente não se encontre, porque a nossa constituição física é apropriada para a Terra. Um astronauta, quando está no espaço, ele precisa de toda aquela parafernália dele, toda aquela indumentária, né, aquela vestimenta, porque senão ele vai torrar no espaço, vai congelar, enfim, dependendo de onde ele estiver. Então, é natural a gente pensar, ou pelo menos eu entendo que seja lógico e racional, pensarmos que se os outros planetas têm constituições físicas diferentes, alguns nem atmosfera têm, né, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, é natural que os habitantes desses planetas sejam diferentes da gente. Se são mais evoluídos ou menos evoluídos, né, um dia talvez a gente saiba. Mas pensar que existem seres mais evoluídos que a gente e que podem estar tentando entrar em contato com a gente, será que a humanidade da Terra iria aceitar? Será que o nosso orgulho ferido não ficaria, né? Puxa, tem um ser mais evoluído que eu aqui, que construiu uma nave espacial, que pode viajar a quilômetros de distância, enquanto que para a gente ir de um planeta ao outro levam-se meses, anos, não é? E a gente sabe, né, pela própria literatura espírita, que os planos espirituais, né, as colônias espirituais, por exemplo, são mundos que estão ligados à Terra, mas estão numa outra dimensão, estão numa outra situação que não é material, né? Então, acho que fica meio que, né, para a gente pensar, puxa, existem outros lugares? Existem, pois Jesus já nos deixou essa recomendação. Jesus já deu a letra. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E é natural que nessas moradas existam seres inferiores, superiores, né? E que um dia, quem sabe, a gente possa realmente ter um contato e que a gente aceite que existem seres mais evoluídos, que a gente aceite que existem seres menos evoluídos e que a gente não subjugue, por exemplo, os menos evoluídos. Porque o ser humano ele tem esse péssimo hábito, né, de subjugar aquele que ele considera inferior. Ele está abaixo de mim, então eu vou
fazer com ele o que eu bem entender. E não é bem assim. E isso, a gente vê isso, infelizmente, em relação aos animais, né? A gente tem que parar para pensar a respeito disso. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco nesse encerramento de janeiro de 2026, para quem está acompanhando o programa agora no momento em que ele está indo ao ar. Semana que vem estaremos de volta, já em fevereiro de 2026. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.